Olá, você que está aí se preparando para as provas específicas, eu venho aqui mais uma vez para conversar com você sobre a prova de redação. Agora, nós vamos focar em outros gêneros textuais, diferentemente da dissertação. O Enem, ele pede a dissertação tradicional, a dissertação escolar, de base argumentativa. Algumas outras universidades do país que não adotaram o Enem, que elaboram sua própria proposta de redação, elas focam em outros gêneros textuais, como a carta argumentativa, a crônica e o artigo de opinião. E nós vamos conversar sobre eles. Eu selecionei uma proposta de redação que traz que requisita esses três gêneros. Acompanhe comigo no slide a proposta. Instruções. A prova de redação apresenta 3 propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, você deve escolher um dos gêneros indicados abaixo: artigo de opinião, crônica e carta pessoal. Tema: é único para os 3 gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. Preste atenção. A temática escolhida é a mesma para os 3 gêneros. Você vai selecionar um gênero para organizar a sua produção textual. Continua comigo aqui no slide. A fuga do tema ou cópia da coletânea anulam a redação. A leitura da coletânea, olha só, tem sempre uma coletânea. Eu não trouxe, preste atenção, eu não trouxe aqui para você a coletânea, porque eu vou só focar na superestrutura desses gêneros, ou seja, da carta, do artigo de opinião e da crônica. De que forma você pode organizar uma crônica, o que é uma crônica, quais as expectativas textuais em relação à crônica, quais as expectativas textuais em relação ao artigo de opinião e em relação à carta pessoal, que foram os gêneros solicitados pela prova. Continua comigo aqui no slide. A leitura da coletânea é obrigatória e sua utilização deve estar a serviço do seu texto. Independentemente do gênero escolhido, a redação não deve ser assinada. Preste atenção que essa informação é importante, porque o que é que difere o artigo de opinião de um editorial? O artigo de opinião, ele é a opinião de um jornalista, de um leitor, de uma pessoa comum ou de um especialista num determinado assunto sobre um determinado tema. E o artigo de opinião, ele é assinado porque ele traz características da pessoa que escreveu. Enquanto editorial, ele também traz uma opinião, traz um posicionamento, só que o editorial é a opinião de uma instituição, é a opinião de um jornal, é a opinião de uma revista sobre uma determinada questão. Foca comigo aqui no slide. Olha só o tema: qualidade de vida, anseio pessoal ou imposição social. Vejam que o tema, ele vai versar sobre a qualidade de vida do cidadão comum. Presta atenção que ele te deu 3 propostas, ou seja, ele te deu um tema e 3 maneiras de você organizar o seu texto. Você pode organizar por intermédio de uma crônica, você pode organizar suas ideias por intermédio de um artigo de opinião ou de uma carta pessoal. Lembre-se que cada gênero, ele apresenta um objetivo. Cada gênero textual, ele apresenta também uma superestrutura. Então, para que ele serve e de que forma eu posso organizá-lo? Acompanha comigo aqui no slide. O artigo de opinião: adequação entre título e texto. Preste atenção, é importante falar sobre isso. O título, o que é o título? Ele é o menor resumo que se pode ter de um texto. Na prova do Enem, não é exigido de você um título, mas há universidades que elas cobram do candidato, elas colocam na proposta lá: elabore um título para a sua redação. É interessante que o seu artigo de opinião, ele tenha um título atrativo e que seja condizente com as ideias que foram veiculadas, que foram organizadas por você. Vamos ver a segunda exigência: tipo de introdução. Preste atenção, assim como na dissertação, você tem que selecionar uma introdução, pode ser uma pergunta, pode ser uma introdução histórica, pode ser uma introdução por intermédio de dados estatísticos. Lembre-se que o seu tema é qualidade de vida. Você vai dar a sua opinião sobre a qualidade de vida. E qual é a sua impressão em relação à qualidade de vida? Como é que o cidadão comum tem que se comportar em relação à qualidade de vida? Muitas vezes, você pode começar com um questionamento. As pessoas hoje, elas buscam a qualidade de vida, elas se preocupam muito mais com o T em detrimento do C. Veja, isso é um questionamento possível. Você pode falar que nas grandes cidades, as pessoas vivem em função de acumular bens e riquezas e esquecem da sua qualidade de vida. E aí, a partir daí,
tem uma série de consequências, como o estresse do dia a dia, você tem como uma consequência, né? Quando a pessoa foca muito no trabalho, os problemas familiares, as relações interpessoais se tornam fragilizadas. Observem que a partir da sua introdução, porque a introdução, o que significa introduzir? Introduzir significa levar o leitor para dentro do texto. A sua introdução, você vai ter que apresentar o assunto que vai ser discutido e a sua vertente argumentativa, ou seja, a sua tese, o seu olhar, o seu recorte teórico sobre o assunto, ok? Vamos para o item 3 aqui, acompanha comigo no slide. Tese adequada e original. Vamos voltar só um slide aqui para a gente dar uma olhadinha novamente no tema. Olha só o tema. Qualidade de vida, anseio pessoal e ou imposição social. Olha só, você vai ter que agora selecionar uma tese adequada e original para apresentar na sua introdução em relação à qualidade de vida. Você acha que a qualidade de vida é uma coisa que tem sido buscada pelos indivíduos? Ou é uma simples imposição social? As pessoas dizem, você tem que escolher a sua profissão em função da sua qualidade de vida. Você tem que viver buscando qualidade de vida. Ou são os sujeitos que anseiam pela qualidade de vida? Aí você vai ter que responder, porque aí não vai ter a questão do certo e do errado. Vai depender da sua posição, qual é, dentro da sua bagagem argumentativa, qual é a sua visão em relação à qualidade de vida. Aí vamos lá para o próximo item em relação ao artigo de opinião. Estrutura dos parágrafos que constituem o desenvolvimento e a defesa do ponto de vista. Lembre-se, você deve estar esquecido disso, mas eu vou te lembrar novamente. Olha só, lembre-se que o parágrafo ele tem uma estrutura. Ele é chamado de microtexto. Assim como o texto, o parágrafo tem introdução, tem desenvolvimento, tem uma conclusão. Como assim, Carla? O parágrafo tem uma tese, que é o tópico frasal, a ideia núcleo. Aí você coloca o tópico frasal, um ponto. Depois do tópico frasal, você vai colocar as ideias complementares, que são as ideias que justificam o desenvolvimento do tópico frasal, ou seja, as ideias que acrescentam informações ao seu tópico frasal. E que vai garantir o texto, a gente já conversou sobre isso, a dobradinha progressão e continuidade. O que é a progressão? É o acréscimo de informações novas a cada parágrafo. Todo texto tem que ter progressão. E, além disso, o teu texto também tem que ter continuidade. O que é continuidade? É manter-se dentro do tema do início ao final. Desde a introdução até a tua conclusão, você tem que apresentar a continuidade. Você não pode começar falando sobre qualidade de vida e terminar falando sobre morte. Não. Você pode dizer que quando a pessoa prescinde, ela abandona a sua qualidade de vida, ela pode acabar morrendo, tá? Se de repente o indivíduo está tão ansioso por acumular bens e riquezas, ele pode, de repente, né, desenvolver doenças, desenvolver patologias que o levem à morte, ok? Então, preste atenção. Acompanha novamente comigo no slide. Estrutura dos parágrafos que constitui o desenvolvimento e a defesa do ponto de vista. Logo em seguida, você vai ter aqui, ó, organização dos argumentos. Preste atenção. Você vai ter que selecionar, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para isso. Pegou a proposta de redação, primeira coisa, você vai ter que selecionar qual é o gênero. Ou você vai falar sobre artigo de opinião, ou você vai escrever no formato de uma crônica ou de uma carta pessoal. O ideal é que você selecione logo. Não selecionei o gênero textual, qual eu vou escrever. Segundo, agora eu vou fazer o quê? Selecionar meus argumentos. O que é que eu sei sobre esse tema? O que é que eu sei sobre qualidade de vida? Outra coisa, bastante importante, definir sua posição. Eu acredito que a qualidade de vida é uma imposição da sociedade, ou eu acredito que a qualidade de vida é um anseio do sujeito? Ou pode ser, você pode dizer, pode apresentar, cuidado com a contradição, você pode apresentar no parágrafo que a maioria dos indivíduos, eles anseiam por qualidade de vida, no entanto, também a cobrança da sociedade para que ele demonstre que ela tem essa qualidade de vida. E muitas vezes, por intermédio, né, dos bens de consumo que o indivíduo, que a sociedade acredita que ele tem qualidade de vida, né? Que ele mora numa casa confortável, se ele tem um bom carro, a sociedade acredita que esse indivíduo tem uma boa vida. E muitas vezes a qualidade de vida não está associada, tá? Ela não está associada aos bens de consumo, tá?
presta atenção e acompanha comigo aqui no slide o próximo tópico. Comprovação adequada dos argumentos. Meu anjo, preste atenção. Não apresente argumentos quais você não tenha condições de comprová-los. Como assim, Carla? Comprová-los por intermédio de quê? De exemplos, de citações, de dados estatísticos. Você vai ter que apresentar argumentos que você tenha condições de comprová-los ao longo do teu texto. Não apresenta argumentos que não tenham sustentabilidade, ou seja, argumentos que sejam frágeis, que você não consiga comprová-los. Porque, veja, o argumento falho, ele enfraquece a tua argumentação, ele enfraquece o teu posicionamento. E quando há um enfraquecimento do teu posicionamento, por consequência, o teu interlocutor ele não vai ser convencido. Não é verdade? Então, o teu corretor, a pessoa que vai lá estar corrigindo a tua redação, ela vai dizer, não estou convencido desse ponto de vista que está sendo defendido por esse menino. Essa argumentação é frágil. Ela não é consistente. Ele não traz argumentos relevantes e não traz nenhum argumento que corrobore. Porque se você diz que o indivíduo que prescinde da qualidade de vida e vive em função do trabalho, ele vive em função do acúmulo de bens e riquezas, você tem que trazer um exemplo para isso. Você traz um exemplo que, por exemplo, nos países em que as pessoas só buscam, tá, esse enriquecimento, elas têm maior propensão, por exemplo, à obesidade, porque elas ficam mais ansiosas e a ansiedade acaba levando o indivíduo a ingerir mais alimentos. E vejam, a obesidade acaba levando o indivíduo a desenvolver outras patologias, tá? Então, presta atenção que o seu texto, uma informação tem que estar relacionada à outra. Não esquece disso não, porque aí você vai ser muito feliz na sua produção textual, tá? E vai, lógico, por tabela, levar o seu interlocutor ao convencimento. Vamos ao próximo item aqui rapidinho. Contra-argumentação. Veja, o artigo de opinião, você pode antecipar o contra-argumento. Você pode dizer que, embora muitas pessoas acreditem que a qualidade de vida ela só é conseguida com muito dinheiro, não é o que se percebe na realidade. Porque as pessoas que geralmente têm mais, elas muitas vezes não têm uma qualidade de vida, ou seja, elas não conseguem ter um bom sono, elas vivem ansiosas, elas vivem temerosas e desenvolvem patologias, por exemplo, né, como a síndrome do pânico, muitas vezes. Então, preste atenção que uma informação vai estar relacionada à outra e o contra-argumento, ele não vai ser contra-argumento seu. Você vai antecipar o contra-argumento do seu interlocutor. Você pode dizer, embora muitos acreditem, embora muitas pessoas achem, tá? Aí você está demonstrando que você está antecipando a contra-argumentação, que você sabe que o outro se posiciona contra, no entanto, você assume aquele ponto de vista porque ele é o ponto de vista mais fidedigno, ele é o ponto de vista mais consistente na sua opinião. Lembre-se que o artigo de opinião é a defesa do seu ponto de vista, é a defesa da sua tese em detrimento, ou seja, de outras teses. Ou seja, você vai se posicionar diante de um assunto mostrando a sua vertente argumentativa, como é que você enxerga aquele tema e vai trazer para a defesa, né, da sua tese uma série de exemplos, uma série de citações que vão legitimar o teu posicionamento em relação ao tema. Uma outra questão, acompanha aqui comigo no slide. Comprovação ou refutação dos contra-argumentos. Você pode fazer isso também. Você pode trazer uma citação dizendo, por exemplo, que um médico ou que um psicólogo, né, ele se posiciona daquela forma, né, você vai refutar aquilo ali e vai mostrar que você tem conhecimento sobre o assunto. Agora, isso é obrigatório no artigo de opinião, Carla? Não. No artigo de opinião, o que é obrigatório é que você apresente o assunto, apresente a sua tese, certo? Apresente argumentos que corroborem com a defesa do teu ponto de vista e depois disso, você traga exemplos e citações que vão promover a adesão do teu interlocutor em relação àquilo que você está dizendo. Acompanha comigo no slide. A conclusão. Vejam. A conclusão do artigo de opinião é a hora de dar o checkmate no leitor. Como assim? É a hora de fazer com que o seu interlocutor ele assuma um ponto de vista parecido com aquele que você apresentou. Então, vejam só, não comece de forma alguma a sua conclusão com conectivos, ou seja, com operadores argumentativos que indiquem oposição.
Todavia, contudo, entretanto, são conectivos que vão se opor, não é ao parágrafo anterior, mas a tudo que foi construído por você. Então, o ideal é que você comece seu artigo de opinião. Diante disso, assim sendo, então você vai fechar, tá? Você vai retomar, veja, é um encapsulador quando você diz assim, ó, assim sendo, ou então dessa forma, ó, diante de tudo que foi dito, eu agora vou trazer o posicionamento final. Diferentemente do Enem, no artigo de opinião e das outras universidades, ou seja, das outras propostas de vestibulares, você não vai precisar apresentar, tá? Preste atenção nisso, você não vai precisar apresentar possíveis soluções na conclusão. Carla, eu quero fechar minha redação, eu quero concluir o meu artigo de opinião apresentando uma proposta de intervenção para essa busca desenfreada pela qualidade de vida associada aos bens de consumo. Eu posso fazer isso? Você pode. Fique tranquilo que você pode fazer isso. Mas você pode fazer uma conclusão retomada da tese. Você lançou uma tese na introdução e você retoma, se torna mais persuasivo. Você vai trazer o seu interlocutor para a reflexão, para refletir em relação àquilo que foi proposto por você, aquilo que foi dito por você, que foi assumido diante do texto todo. Você pode fazer ainda uma conclusão perspectiva. Se não houver mudança, se nada for feito, como é que a coisa vai ficar no futuro? Tá? Como é que os indivíduos, como é que a população vai se posicionar em relação a essa qualidade de vida? Tá? Então, que é tão associada à questão do consumo, é tão associada à ostentação, é tão associada a mostrar, você tem que mostrar a todo custo que você está bem. Tá? E muitas vezes estar bem não significa estar com um sorriso no rosto. E você pode dizer isso no seu texto. Então, preste atenção que a tua conclusão agora é a hora de você trazer o seu interlocutor, tá? Para refletir em relação ao teu posicionamento. Presta atenção e recapitula comigo. Na introdução, você apresentou a tese, apresentou o assunto que vai ser discutido, certo? Ao longo do desenvolvimento, você vai começar a mostrar por que você teve aquela posição. Lembrando que a primeira pessoa do singular ela é permitida para a construção do artigo de opinião, ok? Depois disso, você vai agora fazer o fechamento. E esse fechamento tem que obedecer a uma sequência lógica. Você só vai retomar argumentos que foram apresentados por você. Preste atenção nisso. Às vezes eu me deparo com redações em que o candidato apresenta ideias novas na conclusão. Não pode. Na conclusão, você retoma o que foi dito, ou você apresenta possíveis soluções, ou você faz uma perspectiva, ou você retoma a tese. Mas você não vai acrescentar, não se acrescenta dados novos na conclusão. Uma outra dica, veja, muitos alunos perguntam, Carla, no artigo de opinião, eu posso fechar com a pergunta? Não é o ideal, tá? No jornal, na revista, tudo bem, porque ele lança a pergunta retórica e o leitor fica lá refletindo. Mas na dissertação, feche com o seu ponto de vista. Diga ao seu interlocutor que naquele texto, naquela produção, você é o detentor daquele conhecimento e daquele ponto de vista, ok? Último item, rapidinho, para a gente poder fechar esse bloco. Uso adequado da norma padrão da língua portuguesa. Preste atenção. A linguagem deve ser a linguagem padrão. E qual é a linguagem padrão? Norma culta. Evitar o uso de gírias, evitar o uso de repetições desnecessárias, ou seja, você pode repetir, desde que seja uma repetição com fator de coesão, ok? Então, assim como a organização textual do teu texto, a seleção lexical também é muito importante para a construção da argumentação. Tchau, tchau. Eu espero ter te ajudado e nos encontramos no próximo bloco para falarmos sobre o gênero textual crônica.